Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, iniciando mais um encontro nesse começo de semana, num Brasil que está apresentando para todos nós situações absolutamente reveladoras e impactantes do que nós tivemos aqui no Brasil nos últimos 4 anos. O ex-presidente da República, o senhor Messias, ele não só conseguiu extrair o pior que nós tínhamos na sociedade civil, não. Ele conseguiu também fazer essa proeza dentro das Forças Armadas. Não sei como é que foi esse recrutamento, como é que se consegue reunir tantas pessoas ruins, tantas pessoas mal formadas, tantas pessoas mal intencionadas, pessoas que se locupletaram nesse governo e que fizeram muitas situações suspeitas contra a nação. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês que o que está acontecendo lá na região amazônica não foi fruto de um mero acaso, não. Mãos humanas operaram para que nós tivéssemos lá aquilo que a gente pode classificar como genocídio. As pessoas às vezes têm muito preciosismo, né? Será que é genocídio? Será que não é genocídio? Será que é holocausto? Será que não é holocausto? Gente, como é que a gente pode classificar aquilo? E qual a importância da classificação daquela situação hedionda que todos nós vimos? Muitas pessoas irão ser responsabilizadas sem a necessidade de uma criação de uma CPI, porque a CPI é um processo investigativo, né, que tem origem dentro do parlamento brasileiro em várias instâncias. Não é preciso, porque o ministro Flávio Dino já determinou à Polícia Federal a abertura de inquérito. Recolhidas ali as provas, os indícios e os seus autores, eles deverão ser responsabilizados, inclusive ex-membros do governo Bolsonaro, independente da sua condição de ex-militar ou não. Cometeu crime, tem que ser investigado e, se for provado que agiu com dolo, tem que ir para a cadeia. E aí, gente, os cabelos brancos que essas pessoas têm, né, muitas vezes enganam a gente, porque você pensa que uma pessoa que chega no alto da sua vida, né, com muita experiência, que isso por si só é sinal de uma respeitabilidade, de uma honorabilidade. Mas o governo Bolsonaro nos mostra que os canalhas também envelhecem. Tem muita situação escabrosa que vai ter que ser revelada, porque esses índios, esses indígenas, não estão morrendo à toa, não. Bom, vou conversar com vocês sobre essas últimas questões dentro de um ambiente ainda bastante nebuloso. Inexplicavelmente, os grandes veículos de comunicação ainda não jogaram lupa sobre o que está acontecendo no Brasil. Tem muito dinheiro envolvido nessa história. Não é possível tanta extração de ouro no nosso país, bilhões e bilhões de dólares sendo sugados do nosso território, sem que isso tenha algum tipo de favorecimento em várias instituições, inclusive dentro dos grandes veículos de comunicação. Porque qual a explicação que a gente tem? Num conflito entre o povo brasileiro, os indígenas, o nosso meio ambiente e interesses econômicos de grandes grupos ligados à exploração mineral, a gente ter um olhar absolutamente distraído em relação a essas situações. Bom, vou conversar com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada, é muito importante sempre convidar você que está chegando agora ao nosso portal e fazer parte aqui do nosso espaço. Se inscreva, você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê seu joinha. Os seus comentários aqui são preciosos, são sempre lidos, são sempre considerados. E se puder, participe dos nossos chats, que todos os dias aqui eu abro entre 5 horas, 5 e meia, para bater um papo com vocês antes de entrarmos no ar. E mais do que isso, se você puder também, se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você reforçar aqui a nossa trincheira de lutas, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, é impressionante como é que algumas coisas aconteceram no Brasil. E eu me referi a militares. O general da reserva, Augusto Heleno, ele comandou o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional. Se supõe que seria o homem da inteligência. Até hoje não consigo explicar direito aqueles 39 quilos de cocaína no avião presidencial. Não sabemos até hoje de onde vieram as manchas de óleo que inundaram todas as praias aqui no nosso país. A inteligência não descobriu isso, além de tantas outras coisas que essa inteligência mostrou que não é inteligente. Aliás, é uma inteligência muito oportunista, muito ligada a negócios, porque entre as vidas humanas, a preservação da nossa floresta amazônica, do nosso ecossistema, da nossa fauna e da nossa flora, nossos rios, e os interesses escabrosos, ilícitos, ilegais de grupos econômicos que exploram ouro, o governo Bolsonaro e seus militares patriotas, entre aspas, resolveram dar mais apoio ao dinheiro, ao ouro, né? E aí fica sempre a suspeição
Se não foi patriotismo que motivou essas decisões de favorecer esses grupos ilegais, o que motivou então esses membros das Forças Armadas dentro do governo Bolsonaro? Pois bem, General Heleno autoriza avanço de garimpo em áreas preservadas na Amazônia. Ministro permitiu 7 projetos de pesquisa de ouro em região na fronteira, ato inédito nos últimos 10 anos. Eu vou colocar essa matéria para vocês no link da descrição aqui do nosso vídeo. Mas eu peguei aqui também uma matéria da TV Cultura. Deixa eu ver se o áudio aqui tá, como é que tá a qualidade do áudio, gente. Eu acho que vai dar para pegar aqui. TV Cultura que fez uma matéria quando começou a enxurrada de autorizações que o general Heleno estava dando para esses grupos econômicos que exploram o ouro. O patriotismo do general deve ter enxergado alguma coisa que ninguém no mundo conseguiu enxergar. Bom, isso tudo agora vai ser investigado em função das mortes que foram resultado dessa exploração indiscriminada do nosso território para favorecer esses grupos. Pois bem, a matéria da TV Cultura diz isso aqui. Vamos lá. Mais um duro golpe no meio ambiente do Brasil. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, o general Augusto Heleno, autorizou projetos de garimpo em áreas preservadas da Amazônia. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo, que analisou os extratos de mais de 2.000 atos de assentimento prévio, como são chamadas as autorizações do Conselho de Defesa Nacional para a faixa de fronteira. Os extratos são publicados no Diário Oficial da União. Cabe ao ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência dar aval ou não a projetos de mineração na faixa de fronteira, uma largura de 150 quilômetros. Baseado em projetos encaminhados pela Agência Nacional de Mineração, o general Augusto Heleno autorizou em 2021 7 projetos de pesquisas de ouro na região de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, distante a 850 quilômetros de Manaus. Gente, vocês imaginam só, então a gente teve um período aqui no Brasil onde nós tivemos o general Augusto Heleno fazendo isso e não foi favorável aos índios, né, esse tipo de comportamento, e do outro lado um outro general cuidando da saúde. Então um ajudando a matar e outro fazendo vistas grossas à morte, não só dos indígenas, mas em relação também às pessoas no Brasil que foram contaminadas pela pandemia aqui, pelo vírus da pandemia. Essa matéria aqui, ela tem um segundo momento, onde a gente pega aqui mais um trecho aqui revelador. Deixa eu compartilhar com vocês, vou colocar essa matéria no link, na descrição do nosso link aqui. Vamos lá. O documento mostra que o general Augusto Heleno concedeu 81 autorizações de mineração na Amazônia desde 2019, entre permissões de pesquisa e de lavra de minérios. A maior quantidade foi em 2021, quando assinou 45 delas, conforme atos publicados até o dia 2 de dezembro. É a maior quantidade em um ano desde 2013. É um processo bastante problemático e que tem uma tendência a gerar um conflito muito grande com os povos que vivem nessa região e, ao mesmo tempo, gerar uma falsa expectativa de que é possível exploração mineral em larga escala nessas áreas. A Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro diz que vai tomar as atitudes legais para não permitir que a região mais preservada da Amazônia seja ameaçada. Mas não deu certo não, né, gente? Não deu certo, o resultado é esse que nós estamos vendo aqui, um verdadeiro massacre às populações indígenas do nosso país, e que agora, diante do que nós vimos, o que se espera é que o governo Lula haja de uma forma muito dura em função dessas situações, que não tem mais desculpa, né? Tá certo que nós estamos falando agora de milhares e milhares de pessoas que se intitulam garimpeiros, que estão naquela região. Vai ser um problema social, mas vai ter que se achar uma solução para isso. Não se pode permitir, sob argumento algum, que populações e a nossa floresta, a nossa fauna, as águas sejam destruídas para que algumas pessoas coloquem dinheiro no bolso. Pedidos de mineração atingem mais de 200 terras indígenas na Amazônia. Matéria do UOL também falando sobre isso há um tempo atrás. Uma das pessoas que exploram
ouro na região amazônica, é um colega do general Heleno, né? Colega partidário, aquele que ele costumava chamar de ladrão, né? Se gritar pega ladrão, não fica um, meu irmão. Pois bem, tá junto, porque um dos principais exploradores, ele foi candidato a deputado federal pelo Partido Liberal, do Valdemar da Costa Neto, do Carluxo, do Flávio Bolsonaro, do clã Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro e do general Heleno e do Arthur Lira, por que não dizer, né? Candidato a deputado federal, foi indiciado pela Polícia Federal por usurpar bens da União, ouro e cassiterita de terra indígena. Dono de uma empresa de aviação, Rodrigo de Mello, conhecido como Rodrigo Cataratas, parceirão, né, do ex-ministro Augusto Heleno, né, que é candidato a deputado federal pelo PL, tem uma longa lista de acusações contra ele. Teve uma matéria no Fantástico que falou sobre isso, mas não ressaltou essa ligação, né, do então explorador, né, que foi beneficiado pelo general Augusto Heleno, com o governo, né, a relação partidária. O Fantástico fez uma matéria e acompanhou durante 3 dias ações do IBAMA nas pistas clandestinas entre Boa Vista e terra indígena Yanomami. O nome do Bolsonaro não aparece jamais. É um negócio que os especialistas em meios de comunicação vão ter que peneirar, né, para chegar ao ponto-chave, porque que ainda há esse tipo de proteção. Alguns quadros que pertenceram ao governo Bolsonaro, ao nome Bolsonaro, nessas coisas, nesses fatos absolutamente importantíssimos para a geoestratégia do nosso país, né? Enfim, para a exploração do nosso país, para as riquezas do nosso país e para a vida do povo brasileiro. Filho de empresário garimpeiro é preso por exploração ilegal de ouro e organização criminosa em Roraima, né? Celso de Mello, de 24 anos, filho do empresário garimpeiro Rodrigo Cataratas, foi levado para a penitenciária agrícola de Monte Cristo. Ele e seu pai, mais 5 pessoas, são suspeitas de explorar ilegalmente ouro na terra indígena Yanomami. E aí a gente tem mortes de indígenas, e aí da onde vêm essas mortes? Onde estavam todas as pessoas envolvidas com a proteção do nosso território. Já comentei mais cedo com vocês que essas mortes têm as mãos também do senhor Hamilton Mourão, da senhora Damares, do senhor Ricardo Salles e de todos os outros funcionários que o Bolsonaro nomeou para esses postos, que estavam apenas querendo grana. Em 2021, a Polícia Federal desbaratou uma quadrilha que estava fraudando licitação para lesar medicamentos de indígenas na mesma região dos Yanomamis. Então, se ele o tempo todo dizia que não havia corrupção, é porque as pessoas não estavam divulgando com muita, pelo menos os grandes veículos de comunicação, esse tipo de acontecimento é absolutamente escabroso. O tempo dessa gente chegou no dia 31 de dezembro, porque agora nós vamos ter uma sociedade que vai ficar mais atenta a tudo que passou, sem os emparedamentos que o senhor Augusto Aras até hoje fez, porque ele também vai ser substituído. Ele não tem como ficar represando mais nenhum tipo de inquérito, de processo, de acusação contra um presidente que já está no lixo da história. Alguém que nós sabemos que irá preso. Muitas pessoas ficam perguntando, será que nós vamos ver o Bolsonaro preso? Gente, por que vocês acham que o Bolsonaro ainda não voltou para o Brasil? Vocês acham que ele não tem essa preocupação? Se ele tivesse certeza absoluta da impunidade, ele já teria voltado para cá, porque as coisas que aconteceram aqui contra os seus apoiadores foram coisas muito sérias. Ele está totalmente mudo, está calado, está morrendo de medo. Então, esse é um indicador muito honesto, né, do que pode acontecer com ele, e essas informações ele já tem. Então, como dizia a vovó, né, no caso dele, quem tem, tem medo. Bom, e o ministro Alexandre de Moraes atende a pedido da PGR, né, que agora está se movimentando, e abre mais 6 inquéritos sobre atos golpistas. Então são muitas frentes que estão acontecendo. O ministro Flávio Dino está mandando ver essa coisa dos Yanomamis, e agora nós temos algumas outras situações sobre o 8 de janeiro. Muitas pessoas podem achar que esses inquéritos contra esses deputados golpistas de segundo escalão, que ninguém sabia quem eram, né, essas figuras que se elegeram agora,
Pode parecer uma coisa de menor importância, mas não é não. Porque isso vai abrir vários precedentes a todos os outros que forem apanhados nas redes, que deixaram rastros para trás, fazendo o mesmo tipo de conduta golpista. Então eles abrem a porteira para que os outros também caminhem nessa direção. Quanto mais a sociedade se mobilizar em relação a tudo isso, mais essas figuras serão responsabilizadas. E dentro desse legado negativo que o Bolsonaro deixou, uma coisa pelo menos pode servir para alguma coisa, que é a reflexão da sociedade sobre o papel das Forças Armadas. Militar é para fazer isso que fez no governo Bolsonaro, é para ocupar esse tipo de posição e depois querer golpear a sociedade, querer golpear a democracia. Para quê? Para benefícios pessoais, para ficarem cada vez mais endinheirados com seus soldos poupudos e um país miserável matando pessoas? Pois bem, gente, são essas questões para reflexão do dia de hoje, né? Muito obrigado por vocês estarem aqui mais uma vez e amanhã a gente volta com mais um Portal do José, porque as coisas aqui no nosso país estão prometendo muitas agitações, muitas efervescências. Nós vamos estar acompanhando e participando desses debates aqui no nosso portal, tá bom? Um grande abraço, até o próximo encontro. Tchau!